A gente está numa era em que as pessoas nunca foram tão solitárias. Solitárias e vazias. Porque a gente tem uma tecnologia que nos coloca a par de tudo. Nós recebemos infinitas informações e temos a ilusão de que estamos conectados com milhares de pessoas, quando na verdade nós estamos por trás de telas. Quantas pessoas de fato nós estamos encontrando, vendo olho no olho, estamos conversando? A geração de hoje tem uma dificuldade imensa do olho no olho, da tolerância à frustração. Isso porque o condicionamento tecnológico faz com que as pessoas entendam que se elas não gostam, elas fecham a janela, elas bloqueiam, elas escrevem uma mensagem e nunca mais olham a resposta. O olho no olho, ele nos obriga a lidar com a tolerância à frustração, a enfrentar as nossas vergonhas, a nossa timidez, a lidar com as adversidades de conduta. A resposta do outro. A resposta do outro, aquilo que eu preciso encontrar como resposta, o silêncio, o tom da voz. Hoje a gente acelera os áudios. A gente não sabe nem o tom que o outro está falando. Às vezes a gente tem que ouvir depois, mais tarde, aquele mesmo áudio, porque a gente perdeu uma palavra ou a gente viu que, nossa, o tom era completamente outro. Outro dia eu estava num grupo de amigas e a gente comentou, fulana está num momento difícil, está se separando. Nossa, mas ela me mandou uma mensagem, eu nem percebi. Eu falei, mas você escutou a mensagem? Escutei. Eu falei, mas eu aposto que você escutou. No 2. No 2. Aí ela falou assim, será? Eu falei, porque você não percebeu que ela chorava. As pausas, o choro, a dor, é aquilo que a gente percebe na conversa, no olho, no sentir. E tudo isso não é pelo outro, é por nós. Porque as interações, elas são necessárias para as construções íntimas, internas, para os recursos que a gente alimenta dentro de nós. Cada discussão que a gente vive, cada enfrentamento, cada feedback difícil que a gente tem que lidar, cada situação que a gente tem que encarar, cada término de relacionamento, cada porta que a gente abre e que a gente fecha. Cada pessoa que a gente entende que a gente tem que acertar alguma coisa, ajustar outra coisa, flexibilizar. Cada pessoa que você precisa pedir um favor e precisa sentir o que ela sente com isso. Cada situação da nossa convivência não é só sobre os outros ou sobre o que envolve, é sobre a gente. É sobre o quanto que eu cresço, o quanto eu amadureço com tudo isso. Quando eu acelero o áudio, quando eu fecho conversa, janela, quando eu bloqueio, excluo, quando eu acho que é simplesmente deixar de seguir e assim eu vou resolver a minha vida, é quando eu alimento a suposição de que controlando tudo eu sustento a minha vida. Pronto, não tive que lidar com situações difíceis. Pronto, não precisei ligar para falar parabéns, porque ela fala demais, eu não tenho tempo. E isso vai nos empobrecendo. Tudo que eu estou achando que eu me poupo, do que é chato, do que é difícil, do que rouba meu tempo, é quando eu deixo de trabalhar o essencial em mim. E eu vou me tornando uma pessoa cada vez mais empobrecida. Então me torno mais carente. E quando eu me torno mais carente, eu me torno mais vulnerável. E quando eu me torno mais vulnerável, eu me torno mais influenciável. E quando eu me torno mais influenciável, eu me torno dependente. E aí, no final das contas, eu vou entrando em ciladas muito mais fácil, permaneço em relacionamentos que me sugam, que me vampirizam, que são disfuncionais, que são tóxicos, que são abusivos. Mas por quê? Porque eu me desconheço. Porque eu não aprendi através dos calos emocionais da vida. Porque quando eu escuto os áudios inteiros, não de todo mundo, tem coisa que tem que acelerar mesmo, mas de muita gente não. Principalmente das pessoas que são importantes para você. Quando eu ligo para conversar, quando eu ligo para dar parabéns para as pessoas que são significativas na minha vida, quando eu marco encontro e vou, quando eu paro de falar que eu tenho preguiça de falar com meu avô, com minha avó, com minha tia, com as pessoas que são significativas, quando eu valorizo o que realmente deve ser valorizado, é quando eu estou inteiro e saio do egoísmo de só querer fazer o que me tem interesse naquele momento, ou que, nossa, eu tenho vontade, mas quando eu amplio tudo isso e cresço quanto ser humano.